Se tem uma coisa que todo concurseiro enfrenta, é aquele dia em que tudo parece mais difícil. A vontade de estudar simplesmente desaparece e qualquer coisa parece mais interessante do que abrir o livro. Mas, e se eu te dissesse que existe uma forma de estudar mesmo nos piores dias, sem precisar de uma força de vontade sobre-humana? Hoje você vai aprender o que é a microdisciplina e como usar essa técnica a seu favor. Ela vai te ajudar a manter o ritmo de estudos mesmo quando a motivação for zero. Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou o professor Daniel Caires, nomeado em 3 áreas diferentes e hoje sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas, aprovado em 2º lugar. E eu tô aqui para te ensinar a passar em concurso, sempre direto ao ponto e baseado na ciência e naquilo que funciona na prática. Então, se você quer ser servidor, simbora comigo. O que é microdisciplina? Você vai entender como pequenas ações diárias podem levar a grandes resultados e te ajudar a estudar mesmo nos dias em que falta motivação. A ideia da microdisciplina é simples. Ao invés de focar em grandes metas ou longas sessões de estudo, você se concentra em pequenos blocos de tempo que são fáceis de iniciar e de manter. Por exemplo, ao invés de se comprometer a estudar por 2 horas, você começa se comprometendo com 5 minutos. Apenas 5 minutos. Senta e fala, cara, hoje eu tô muito mal. Tô afim, tá difícil, mas eu vou sentar e estudar 5 minutinhos. Pode parecer pouco, mas é aí que está o segredo. O que acontece é que a maioria das pessoas acaba procrastinando porque o tamanho da tarefa parece assustador, ele gera ansiedade, ele intimida, ele dá preguiça porque parece muita coisa. Mas você tem a opção de reduzir a tarefa ao mínimo e assim você pelo menos começa. Uma vez que você começou, é muito mais provável que você continue, afinal você já está ali estudando, só 5 minutos, aí você vai 10, 15, entendeu? Inclusive, estudos sobre a procrastinação, como publicado por Piers Steel na revista Psychological Bulletin em 2007, mostram que a dificuldade em iniciar uma tarefa é um dos principais fatores que levam à procrastinação. Quando você se propõe a começar de forma mínima que seja, você quebra essa barreira inicial e é muito mais provável que você continue. Então, até aqui eu quero que você tenha entendido a ideia do que é a microdisciplina, a explicação do motivo psicológico que faz a técnica funcionar e o exemplo prático para você começar a aplicar hoje. Essa foi a primeira parte. Agora, como é que a gente vai implementar a microdisciplina na sua rotina? Você vai aprender como aplicar a microdisciplina no seu dia a dia de estudos, garantindo que você consiga manter o ritmo mesmo nos dias mais difíceis. A implementação da microdisciplina começa com um compromisso. E esse compromisso é extremamente fácil. É o compromisso que eu falei dos 5 minutos. Então você falou que você mesmo combinou ali, tal, vou sentar, vou estudar 5 minutos. Essa é a primeira parte, compromisso. Uma técnica eficaz para você conseguir fazer isso é a do se então. Isso significa que você cria um plano de ação muito específico para quando surgir uma barreira. Por exemplo, se eu estiver muito cansado para estudar à noite, então eu vou ler pelo menos uma página do meu resumo antes de dormir. Ou eu vou fazer uma questão que seja uma questão de cada matéria antes de dormir. Só esse básico, assim, só para você ter a sensação de que fez algo. O psicólogo Peter Gollwitzer, da Universidade de Nova York, realizou um estudo sobre intenções de implementação e mostrou que essa técnica pode aumentar significativamente a probabilidade de você realizar a tarefa, especialmente em dias que a motivação é baixa. Além disso, você usa a técnica de microtarefa que eu falei antes. Então você pode fazer escolhas ou tarefas bem pequenas e específicas, como revisar um flashcard, ler um parágrafo, assistir a um vídeo sobre um conteúdo. Dessa forma você se mantém conectado com o material e mantém o hábito de estudar ativo, mesmo em dias ruins. Entendeu a pegada aqui? Tudo que eu estou falando aqui para você é para dias ruins. Quando você está num dia bom, você cumpre o seu plano todinho. Quando você está num dia médio, você vai ali na força da vontade, você também consegue cumprir o seu plano todinho. Cara, mas tem dias que a gente está esgotado, tem dias que deu tudo errado. Esse dia que deu tudo errado, você fala, hoje eu não vou estudar não. Você acha que isso é besteira, mas não é. Manter o hábito, nem que seja por 5 minutos, por fazer algumas questões, fazer alguns flashcards, isso mantém na sua cabeça você estudando todo dia. E aí chegamos à terceira parte dessa aula, que é a importância de manter a roda girando. Você vai entender como manter a regularidade nos estudos, mesmo em pequenos passos, é a chave para vencer a inércia e criar um hábito
duradouro. Uma das maiores vantagens dessa microdisciplina é que ela mantém a roda girando. Então, mesmo que você estude 5 minutos num dia ruim, você já está reforçando o hábito de estudar. E isso é fundamental para manter a consistência quando? Ao longo do tempo, durante todo esse período, você vai precisar de muitos meses estudando. E é assim que você mantém essa regularidade de longo prazo. Tanto que o psicólogo B.J. Fogg, da Universidade de Stanford, desenvolveu o modelo de Tiny Habits, ou seja, micro hábitos, que mostra que pequenos comportamentos repetidos de forma consistente acabam se transformando em hábitos automáticos. Então, quando você se compromete a fazer uma pequena ação todos os dias, você constrói a identidade de alguém que estuda diariamente, o que faz com que o ato de estudar se torne cada vez mais natural e automático. Você começa a ter essa percepção de si mesmo, às vezes até os outros passam a ter essa percepção de você, de que você o quê? Estuda todo dia. Quando aquilo ali vira sua identidade, um dia que você não estuda é um ataque à sua personalidade, ao seu ego. Então isso vai te ajudar a estudar todo dia. Quando ele mais vai te ajudar é quando essa identidade, quando você tiver essa característica de estudar todos os dias, tá? Seja aos seus olhos, seja aos olhos dos outros. Além disso, essa consistência cria o chamado efeito bola de neve. Essas pequenas ações acumuladas resultam em grandes progressos ao longo do tempo. Mesmo nos dias que parece que você não fez quase nada, o importante é que você fez algo. É que você mantém o hábito vivo. Uma coisa pra mim que acontece muito tem dias que eu tô muito ruim, de tudo. É raro eu deixar de fazer exercício. Se eu não fizer exercício e mais nada, eu fico com aquela sensação do dia horroroso. Mas pelo menos se eu for pra academia, assim, tudo pode ter dado errado no dia, mas se eu conseguir ir pra academia, eu tenho aquela sensação de dever cumprido, pelo menos com algo, uma compensação, né? Então eu já faço isso há tanto tempo, eu tenho essa parte de mim que pelo menos algo eu faço, que é a da academia. Então, se você fizer isso com estudo, cara, você pode ter o pior dos dias, mas pelo menos você vai ter a vontade de dar uma estudadinha ali, seja 5, 10, 15 minutos, só pra ter essa sensação de que você fez algo com o seu dia, porque acontece. E não se engane, isso não é bobeira, isso é seríssimo. Dos meus períodos estudando, cara, eu via isso com muita clareza. Tinha os alunos que mais desistem eram aqueles que tinham um dia ruim, aí daqui a pouco esse dia ruim se transformavam em 2, aí 2, 3 dias sem estudar, o hábito ia sumindo, cara. Mas aquela galera que estava obstinada mesmo num dia, cara, não deu tempo de fazer nada. Antes de deitar, na última hora, deitou na cama, cara, pegar alguma coisa, olhar um resumo rapidão, olhar uma videoaula que seja, só para você dizer que algo do seu estudo progrediu naquele dia, vai te ajudar, eu te garanto. Então agora você sabe que você não precisa dessas horas de estudo ou de motivação extraordinária para estudar todo dia. Não. Se for um dia muito ruim, faça o que eu estou te falando. Com a técnica da microdisciplina, você pode manter o ritmo de estudos, mesmo nesses dias ruins. E quando você aplica esses pequenos compromissos diários, usando a técnica que eu te falei lá do se, então, né, se eu tiver um problema, se eu não conseguir isso, então eu vou fazer isso, então eu vou fazer aquilo. Se nesse dia eu não conseguir fazer isso, então eu vou fazer X questões. Lembre-se, essa é a ideia das microtarefas. Você cria um hábito que se fortalece com o tempo. Lembre-se, não é sobre ter que estudar muito todos os dias, mas a ideia aqui é não parar nunca, fazer o mínimo para nunca deixar a roda travar. Inclusive, falando em não parar nunca, eu vou deixar um link aqui, só você clicar na tela, com uma aula falando sobre como você pode continuar estudando mesmo após uma reprovação. Só clicar no link que está na tela. E se você ainda não fez nenhuma prova, nunca foi reprovado, também vale a pena assistir para você estar preparado psicologicamente. E agora você está pronto para colocar a microdisciplina em prática. Você vai começar hoje mesmo, você vai se comprometer a estudar pelo menos 5 minutos nos dias que não der. Então, antes de você deitar na cara, não deu para estudar hoje de jeito nenhum. Então, antes de deitar na cama, pode ser até deitado na cama, pegue 5 minutos e leia alguma coisa, faça uma questão, enfim, qualquer coisa. E aí você vai ver como isso vai fazer uma diferença enorme. E se essa aula te ajudou, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, beleza? Comenta aqui embaixo qual vai ser o seu primeiro passo, qual vai ser o seu primeiro teste de microdisciplina e vamos juntos até a aprovação. Valeu, galera, até a próxima aula.